Olá, eu sou Anselmo Neto, estamos hoje aqui em mais um episódio do nosso Humano Sercast, onde boas ações inspiram uma vida melhor. É isso mesmo, Anselmo, mais uma vez aqui juntos. 2026 já começou e nós ficaremos com você esse ano todinho. Assim esperamos, se Deus quiser. E nós temos aí, né, André, os nossos apoiadores, né? Esses parceiros Exatamente. que estão conosco todos os meses aqui. Exatamente, né? Nós temos aqui o Ateliê Silas Santos, um carinho para você. Artesanato em crochê, macramê, cerâmica plástica, tear de pregos. Tem aí, olha só, você vê no Instagram, ateliê.silas.santos. Tem também no Facebook, contato pelo WhatsApp, você que gosta de arte. Procura o Ateliê Silas Santos. Quem mais nós temos aqui? Para você ficar mais bonito, para você ficar com um visual atualizado, né, Anselmo? Anselmo sabe muito bem, conhece bem de visual atualizado. Barbearia Barba Russa, Sorocaba, Santa Rosália. Fica ali na Rua Aparecida 191. Procura lá. Você... indica para o seu marido, para o seu namorado, para o seu filho. Tá aí. Barba Russa Barbearia. Vamos lá, quem mais está com a gente aqui? O Humano Sercast. YouTube, você inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. No Instagram, você já sabe. Humano Sercast. Boas ações inspiram uma vida melhor. E o Instituto Nacional de Psicanálise, o INPSE, ele tem a sua sede aqui em Sorocaba, cursos online e presencial para estudantes de psicanálise e psicologia, estudantes e profissionais. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, você acessa INPSE Psicanálise. Atendimento também, tá? Para psicanalistas, aliás, atendimento com psicanalistas, são 12 anos formando profissionais. Logo também a turma em formação vai atender socialmente, tá? A gente avisa aqui, você que precisar de atendimento social pelo INPSE, nós vamos oferecer, tá bem? Mas a gente vai avisar. Vamos ver quem mais aqui que está com a gente. Também são Rolim Miller Advogados, tá bem? Trabalho sério, compromisso e responsabilidade, é só procurar, tem os contatos aí, né? Trabalho sério, é muito importante, a gente sabe disso, ter um advogado que a gente confia. Rolim Miller Advogados. É isso, são essas pessoas que nos acompanham, que iniciaram no nosso trabalho aqui no Humano Sercast, que tem esse lema, boas ações inspiram uma vida melhor, e todo mês teremos um convidado. Não é mesmo, Anselmo, que apresenta o nosso primeiro convidado? Com certeza, André. Hoje é com muita alegria que eu apresento esse nosso convidado, do qual eu tive a honra também de participar do podcast, né, que ele faz, que é o SantoCast, lá no canal Santa Filomena, na comunidade Santa Filomena da paróquia São José Operário. Eu falo de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso diácono Gogan Freitas de Albuquerque, ou mais conhecido como Diácono Gogan. Boa noite, diácono, sua bênção. Olá a todos, boa noite, Deus abençoe. É uma alegria estar aqui no dia de hoje, viu? Fico muito grato pelo convite. Estamos aqui para fazer um programa maravilhoso e, se Deus quiser, vamos transmitir essas boas ações, que essas boas ações gerem frutos, não só entre nós, mas na comunidade. Acho que é a intenção de todos nós, né? Eu falava com a Andréia, diácono, que eu tive a graça, né, a felicidade de ser o primeiro convidado do seu podcast, lá no SantoCast. Sim, né? verdade. Que o senhor faz lá no canal da Santa Filomena. Se eu não me falha a memória, falamos sobre Nossa Senhora. Né? A primeira participação, que foi o primeiro episódio, falamos sobre Nossa Senhora, e mais para frente, numa outra participação, nós falamos sobre a Sagrada Família. Sobre a Sagrada Família. Englobamos aí São José e Jesus para realizar essa sua segunda participação. Sim, sim. Foi e duas hoje vezes o senhor lá com a está gente. conosco aqui, diácono, né? Mas antes de falarmos sobre a questão, né, do ser diácono, nós queríamos conhecer um pouco mais do senhor, né? Da onde o senhor nasceu, é casado, não é? Muitas pessoas falam, mas o diácono é padre, o diácono casa, o diácono verdade. não casa, né? Então fala um pouquinho pra gente, não do diácono Gogan agora, mas fala um pouquinho
da pessoa do Golgan. Isso mesmo. Bem, vamos lá. Eu tenho... Tem que lembrar agora, né? 49 anos de idade. Quase que eu esqueci minha idade, olha. 49 anos de idade. Fiz agora no último dia 9 de novembro. Fiz 49. Sou nascido no Rio de Janeiro. Sou casado com a Cristiane, minha esposa. Nós estamos casados há 21 anos. E temos uma filha que está com 18 anos agora, a Maria Eduarda. Nós nos mudamos para Sorocaba no início de 2023. Estou aqui já, vai fazer agora 4 anos, né? Não é isso? Sim, agora 2026 completam-se 4 anos. E na paróquia São José Operário, 3. Nesse tempo que nós estamos aqui, eu pude conhecer algumas comunidades, onde eu fiz grandes amigos, entre eles o Anselmo Neto, apesar que o Anselmo Neto participa com a gente um pouquinho lá na São José, mas eu não conheci o Anselmo Neto na São José. Eu lembro que eu conheci o Anselmo Neto numa palestra que ele foi dar em uma das comunidades da São José do Cerrado. Isso, Nossa Senhora do Desterro. Do Desterro. Do Desterro, Nossa Senhora do Desterro. Se não me falha a memória, foi na do Desterro, isso mesmo. Isso. O Anselmo Neto foi lá com a esposa dar uma palestra para os diáconos permanentes da cidade de Sorocaba, e eu fiquei maravilhado desde então. Então, estar aqui com vocês, também, Andréia, também uma alegria conhecê-la e fazer parte também. Mas ao chamado de vocês eu não podia dizer não, né? Então é isso. Eu sou o diácono Golgan, 49 anos, casado, diácono agora, no último dia 30 de novembro, completei 9 anos de ordenação diaconal. Foi ordenado lá no Rio de Janeiro mesmo? Fui ordenado no Rio de Janeiro, fui ordenado pelo ordinariado militar, e tinha um convênio, né, entre o ordinariado militar, porque o ordinariado militar ele trabalha dentro das organizações militares. Mas o que tem a ver militar com a sua vida? Eu sou militar. O senhor é militar. Eu sou militar claro da ativa. Que eu sabia, né? Mas eu tenho que falar isso aqui, né? Eu sou militar da ativa e sempre fiz esse trabalho religioso dentro dentro da caserna militar, e fui convidado por um capelão para me ordenar diácono pelo ordinariado militar. Como o ordinariado militar ele trabalha dentro das organizações militares, nós, diáconos ordenados pelo ordinariado militar, nós temos uma permissão, um convênio que fazemos no caso lá com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, para atuar também nas paróquias. Então, lá no Rio de Janeiro, eu atuei na paróquia Jesus Salvador do Mundo, que é a minha paróquia de origem, né? De qual lado do Rio, diácono? Assim? Zona Oeste do Rio de Janeiro. Zona Oeste do Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande. Campo Grande. Na paróquia Jesus Salvador do Mundo, paróquia de origem. E depois eu fui transferido para a paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro, aí no centro mesmo de Campo Grande. A Jesus Salvador do Mundo, um bairro periférico do bairro de Campo Grande, é um bairro bem grande. Quem conhece o Rio de Janeiro, os bairros do Rio de Janeiro são bem extensos. Um pouquinho diferente aqui de Sorocaba, né? Sorocaba, os bairros são bem pequenininhos, muito próximos um do outro, né? Trocou de rua, já mudou o bairro. Mas lá no Rio não, os bairros são bem grandes. E tem normalmente o centro e os bairros e os sub-bairros periféricos, né? A Jesus Salvador do Mundo ficava num bairro periférico de Campo Grande, Jardim 7 de Abril, e a Nossa Senhora do Carmo já no centro mesmo de Campo Grande. E olha que coincidência, era da paróquia Nossa Senhora do Carmo, veio para São José Operário, que tem uma comunidade Nossa Senhora do Carmo. Comunidade Nossa Senhora do Carmo. Uma das coisas que nos fizeram, né, eu, Cristiane e Maria Eduarda, nos fizeram nos sentirmos em casa. Porque quando nós chegamos, né, primeiro que nós já tínhamos lá no Rio de Janeiro uma devoção muito grande por São José. Então, quando o Dom Júlio, o nosso então arcebispo, me encaminhou para o Padre Wagner, aliás, um abraço, Padre Wagner, né, que é o nosso pároco lá. Com certeza. Não posso deixar de mandar um abraço para o Padre Wagner. Mas quando o Dom Júlio, nosso então arcebispo, me encaminhou para São José, nós ficamos muito felizes porque... então o arcebispo que encaminhou, não foi o senhor que escolheu? Não, o arcebispo encaminhou. Por isso é a diferença, né? Eu cheguei em Sorocaba, nós vamos completar 4 anos, mas na paróquia 3. Por que essa diferença? Porque quando nós chegamos em Sorocaba, eu vim transferido pelo trabalho, né? E quando nós chegamos em Sorocaba, eu precisei alugar um apartamento que nós sabíamos que teríamos que sair em breve, não ficaríamos muito tempo naquele endereço. E para que eu pudesse me apresentar ao arcebispo, eu preciso ter um endereço fixo. Então nós aguardamos esse período ali de transição, né? Que eu passei nesse primeiro apartamento até ter essa residência fixa.
Aí depois que nós nos estabelecemos, aí sim eu me apresentei na Arquidiocese de Sorocaba, para o Dom Júlio. E Dom Júlio, ele teve uma conversa breve comigo, esse conhecimento, entrou em contato com o bispo responsável pelo ordinariado militar, para comprovar tudo, né? Claro, óbvio. E logo depois ele me encaminhou para a paróquia São José Operário. E nós ficamos muito felizes, porque, como eu disse, nós lá no Rio, nós já tínhamos uma devoção muito grande por São José. A paróquia Nossa Senhora do Carmo, ela também tem essa devoção por São José. E quando nós nos identificamos, né, chegamos na paróquia São José já com esta devoção, nós nos sentimos em casa. E quando nós soubemos que tinha uma capela Nossa Senhora do Carmo, muito bem. Aí fechou o balão, né? E quando nós conhecemos o Santuário de Santa Filomena, foi aquela paixão à primeira vista, né? Não conhecíamos Filomena, a devoção a Santa Filomena, conhecemos aqui em Sorocaba, e foi uma paixão à primeira vista também. Hoje nós rendemos essa devoção por São José, Nossa Senhora do Carmo e Santa Filomena. Mas eu gostaria de trazer pelo início do nosso bate-papo. Nosso bate-papo é conhecer mais de quem ele é, né? Depois a gente vai um pouquinho mais para o diaconato. O senhor veio de uma família católica, o senhor criança, adolescente, como que a religião o envolveu, Jesus o envolveu? Como que era a sua vida no Rio? Então, eu tenho a minha conversão ainda adolescente. Na minha infância, eu fui criado por minha avó e por meus tios. Meus pais faleceram muito cedo. Eu era bem pequenininho, 3 aninhos de idade, e meus pais faleceram. E eu fui criado pela minha avó e tios. Esses não tinham uma religião muito firme, né? Perdão. Eles eram católicos, mas não praticantes, vamos dizer assim, né? Seria o termo correto. Mas eram católicos e tinha aquela iniciação. Eu tive aquela iniciação. Mas a minha conversão, de fato, ela acontece na minha adolescência. Aí, nesta adolescência, que eu comecei a me interessar muito, me converter e levar um pouquinho mais a sério as coisas de Deus, esse caminho da religião. E quando eu conheci a minha esposa, quando nós começamos a namorar, eu digo que ela é mais santa do que eu. Eu sempre digo isso, o Neto sabe. Ela é muito mais santa do que eu, ela deveria ser o diácono da casa, porque ela é muito mais dedicada do que eu, não que eu não seja, né? Sim. Mas que ela é muito mais. Então, quando eu conheci minha esposa e que nós começamos a namorar e ter um convívio, aí as coisas ficou um pouquinho mais sérias. Tanto no namoro, com o noivado, e nós seguimos... E já participavam de grupo de jovens lá no Rio? Sim, nós então, quando nós nos conhecemos e começamos a namorar, nós participamos de um movimento católico chamado TLC. Aqui em Sorocaba, está chegando. Conheço. Isso. Eu fui fazer TLC. Você fez? Eu fiz TLC. Eu também sou onde eu morava. Também? Nós dois somos TLC. Eu também sou. Que legal, que legal. Fiz há muitos anos, fiz na década de 90, início da década de 90. Olha que interessante. Aqui em Sorocaba está chegando, né? Eu participei do último TLC aqui em Sorocaba. Então, neste retiro do TLC, ali que eu tive a minha aquele encontro pessoal com Cristo e decidi, não, sou cristão e vou levar a coisa a sério, né? Mas ali, já namorando com a minha esposa, já tinha aquele relacionamento e nós começamos a partir dali vivenciar. Fomos coordenadores de várias pastorais, dízimo não coordenamos, dízimos nós só participamos, mas coordenamos a pastoral da Crisma, nós fomos ministros da Eucaristia, eu fui por 10 anos, só saí da função de ministro da Eucaristia quando entrei para a escola diaconal, já estava na escola diaconal mais avançado quando eu saí. A Cristiane permaneceu por quase 20 anos. Cristiane deixou de ser ministra agora há pouco tempo, aqui já na São José Operário, aqui já em Sorocaba. Então nós tivemos todo esse convívio, toda essa participação dentro da igreja. E o senhor veio direto, perdão André, o senhor veio direto do Rio para Sorocaba ou teve em outras cidades também nessa vida militar? Não. Na minha carreira militar eu passei o tempo todo no Rio de Janeiro. Visitei vários países e vários estados, mas em missões curtas. Servindo, foi a primeira vez que eu saí do Rio de Janeiro para Sorocaba. Diácono, eu sou psicanalista. Minha primeira formação é jornalismo, atuei por 2 décadas e já tem mais de 10 anos para psicanálise. E o senhor disse aí que ficou muito jovem sem seus pais. Sim. Não é? Como foi para esse jovem? Por isso que
Eu estou trazendo essa pergunta para o senhor, que quem está acompanhando a gente, com certeza, fica tocado, porque sabe como é importante o papel da mãe, do pai. Claro, o senhor teve os seus tios. Como o senhor foi elaborando essas perdas? Olha, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, né? Até mesmo porque nós debatemos muito a criação da nossa filha, Maria Eduarda, então esse ponto ele sempre vem à tona. Eu confesso que lembrança de pai e mãe eu não tenho. Como eu disse, eu tinha 3 aninhos de idade, então eu não lembro de momentos com meu pai e com a minha mãe. E eu só vou ter esse relacionamento com a minha avó e com meus tios. E graças a Deus, eles foram sempre muito amorosos, sempre conseguiram suprir as minhas necessidades. Claro que, óbvio, quando eu tive uma fase mais adolescente, eu procurei referências, óbvio. Mas essas referências eu comecei a realizar, não sei se eu fiz bem, né? Você pode até responder se eu fiz bem. Mas eu comecei a tentar reproduzir isso na minha vida. O que aconteceu comigo? Que eu identifico como? Eu acho que eu amadureci muito cedo. Sem dúvida. Eu amadureci muito cedo porque eu tive necessidade da responsabilidade. Eu tinha sempre quis ser pai. Eu sempre quis se casar. Eu nunca fui aquele namorador, né, mesmo na adolescência, mesmo antes da conversão, eu nunca fui aquele rapaz namorador que namorava 2, 3, 4, nunca foi assim. Eu sempre quis ter a minha namorada, eu sempre quis um relacionamento sério, porque eu queria ter a minha família, e eu acho que isso foi um pouquinho do reflexo desse fato de ter perdido o pai muito cedo, não senti falta do amor, do carinho, porque graças a Deus a minha avó e os meus tios supriram isso, eu digo até que muito bem, mas quando eu procurei referências, eu acho que isso refletiu um pouquinho nessa parte. Eles morreram do quê? Meu pai morreu em acidente de trabalho, meu pai trabalhava em Furnas, e minha mãe faleceu no parto do meu irmão mais novo também, que nasceu e faleceu. No parto, né, faleceu no parto, e minha mãe teve eclâmpsia e faleceu no parto. Minha mãe falece no parto e meu irmão 2 dias depois. E meu pai 9 meses depois da minha mãe. Que demais. Então, Forte. eu era muito uma pequenininho. vida toda voltada para uma tragédia. E mesmo assim reconstruiu, né? É como o passado. Naquele momento foi, mas me parece que o senhor conseguiu elaborar, né? Eu creio que sim. Me parece eu não sou, eu não me considero. Os seus tios deram um bom acolhimento. Quer dizer que o passado não é determinante, né, Andréia? Não. Tenho certeza. Não é determinante, exatamente. A gente entende como inconsciente sendo determinante. Não é determinante. Vai depender muito do ambiente onde o indivíduo está, né, como criança, né, para se sentir acolhido, ter uma base para caminhar, como o senhor bem disse, ter o amor, o senhor disse sobre isso, o acolhimento, o abrigo, o amor, e a sua capacidade egóica, que o senhor nem sabia, porque tinha 3 anos, mas a sua capacidade egóica, né, do ego, de lidar com a situação. E foi buscando boas referências também. Então, me parece que sim, no seu próprio falando, no decorrer da sua vida, o senhor foi procurando compreender e lidar com isso. Você disse uma coisa muito importante, buscando as referências. Quando eu cheguei nessa idade da adolescência, que eu comecei esse amadurecimento, que eu considero ter sido muito cedo, eu ficava olhando para os pais que eu queria ser, os pais que eu queria ter, como eu gostaria de ser um pai. Essas referências eu buscava muito, eu lembro que eu buscava muito. Mas não com aquela coisa melancólica, não com aquela coisa de sofrimento, mas como assim, buscando um norte mesmo, né? Isso eu tenho uma lembrança muito forte na minha cabeça. E os outros irmãos, o senhor é de quantos filhos? O senhor não, eu e meu irmão falecem no parto. Agora, primos eu tenho bastante. Que conviveu com eles? Convivi com eles. Então Convivi por com isso. eles. Eu entendi Primos. de ter sinto mesmo uma presença de primos, sim. Eu costumo muito dizer que, como eu disse no início, eu não tenho lembranças do meu pai, tipo, meu pai me pegando para levar. Eu tenho fotos do meu pai brincando comigo, mas eu não lembro disso. Não tenho lembrança. Nem da sua mãe. Nem da minha mãe. Lembrança nenhuma. Nenhuma muito lembrança. Pequeno. Muito pequeno, eu creio que por conta disso. Mas tudo o que eles passaram e como um fato também importante, a minha família nunca escondeu. Eu creio que isso também foi um ponto positivo. Muito bem, falou a verdade.
trabalhou com a verdade. Com o Isso. Senhor. Eu acho que isso foi muito importante. Por quê? Porque eles sempre falavam, olha, seu pai era assim, sua mãe era assado. E isso também, quando eu Quer cheguei... dizer, não cresceu na presença deles, mas cresceu sendo a referência Muito deles. bem. Havia uma presença de uma aura. O tempo todo. É isso que eu sinto. O tempo todo, Muito o tempo bem. todo E hoje, teve. infelizmente, temos pais e mães que estão ali de corpo físico, mas não estão presentes, Isso. né, André? Sim. Muito bem. Isso é um ponto importante. Eu acho que essa conversa vai valer muito para essas pessoas, porque, como você disse, o passado não pode determinar. Se nós permitirmos, ele vai determinar muita coisa, mas nós não podemos permitir que o passado determine o nosso futuro. E sem querer fugir desse assunto, Diácono, e sem querer polemizar com temas atuais, mas qual foi a maior dificuldade de sair do Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma capital do estado, e viver em Sorocaba? Olha, teve algumas dificuldades. Primeiro, o trânsito. O trânsito aqui de Sorocaba é... É mais difícil que do Rio? Assim, o trânsito do Rio, o pessoal lá faz muita barbeiragem, mas faz uma barbeiragem consciente. Eles querem fazer a barbeiragem. Aqui em Sorocaba fazem a barbeiragem porque dirigem mal. Foi uma dificuldade E o que eu tive. pessoal do Rio, ele é bravo no trânsito? Muito, é? muito. Dificuldades que eu tive aqui em Sorocaba foi família, saudade. Né? Certo. Nós tivemos muita saudade das pessoas, dos nossos parentes lá no Rio de Janeiro. Cristiane, minha esposa, muito mais do que eu. A minha família hoje é muito pequenininha, como eu já contei, perdi meus pais muito cedo, meus tios, esses que me criaram, já estão falecidos hoje, minha avó que me criou já é falecida hoje, mas... Então, para minha família ficou bem restritozinho. Os primos estão vivos. Mas minha esposa não, minha esposa tem irmãos, mãe, pai, sobrinhos, todos lá. É uma família grande. Então, a saudade foi um ponto que demorou a se ajeitar. Demorou bastante, demorou um bom tempo. Graças a Deus, nós conhecemos pessoas que nos acolheram, que nos inseriram em comunidade. Anselmo é uma dessas pessoas, graças a Deus. Eu digo assim porque tudo que nós ouvimos e vemos pela televisão, pelos noticiários do Rio de Janeiro, nós temos uma visão muito negativa do Rio. Né? Muito violento, né? Muito violento. Mas eu tive uma oportunidade de estar no Rio e uma pessoa moradora do Rio me falou a mesma coisa de São Paulo, porque lá no Rio só passava coisas negativas e ruins de São Paulo. Então eles achavam que São Paulo era um horror de violência. E eu lá no Rio achando que o Rio era um horror de violência, né? Mas nessa questão a gente vê que, na verdade, as notícias ruins se propagam. Sim. E as boas notícias são omitidas, né? É um fato. O Rio de Janeiro é uma cidade grande. Então, onde acontece esse tipo de violência que está na mídia, são em locais onde o tráfico realmente ali, que nas comunidades que é um mesmo. problema do Rio de Janeiro, é onde o tráfico domina, é onde de fato a população é oprimida, e acontece. É importante dizer. Não há como negar. Que a população de bem, desses locais, é isso que é importante dizer, né? A população desses locais são oprimidas, em que há uma diferenciação muito grande daqueles envolvidos do narcotráfico e daquelas milhares de pessoas também. Sim. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que são submetidas também a eles. Sim. Exatamente, nós sabemos disso sobre as comunidades, né? Exatamente. Quando se fala do narcotráfico. Não de toda aquela população, que é uma população de bem, pessoas com certeza constituem família, o senhor sabe muito bem disso. No Rio de Janeiro, nós temos favelas que são gigantescas. Nós temos aí a Rocinha, que é a maior da América Latina, está no Rio de Janeiro. Nós temos é uma cidade. Uma cidade, é praticamente uma cidade. Se for colocar não porque Sorocaba ela é grande por extensão, mas o centro de Sorocaba ele é um pouquinho reduzido. Mas se for colocar a Rocinha no centro de Sorocaba, a Rocinha é maior que Sorocaba. Não na extensão da cidade, mas aqui na região povoada. Na região metropolitana de Sorocaba, a Rocinha o senhor tem algum dado mais ou menos de quantos moradores possam haver? Não, de cabeça eu não vou saber lhe dizer, mas com certeza é muito mais populoso por metro quadrado. Nós temos cidades aqui na nossa região metropolitana com 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, que com certeza é menor do que essa comunidade. Sim, com certeza. Com certeza. E é justamente isso. Esses locais onde há essa predominância
do tráfico, do narcotráfico, de fato a violência acontece. Mas há locais no Rio de Janeiro que você vive bem, vive tranquilo, e você sabendo andar no Rio de Janeiro, o carioca ele é muito por isso, né? Ele sabe onde andar, ele sabe onde ir, ele sabe o horário que ele pode passar em determinados locais. Então o carioca vive bem. Claro que ninguém está livre de um infortúnio, né? Sim. De acontecer alguma coisa inesperada. Mas que o carioca ele se vira muito bem no Rio de Janeiro e vive bem é uma realidade É a também. questão pro turista, né? É a questão a pro atenção turista. é pro turista. Tem uma curiosidade que o Diácono e a esposa dele nasceram e cresceram no Rio, nunca sofreram nada. Vieram a Sorocaba e sofreram aqui. É verdade. Então fala aí. Não, então, nós moramos lá no bairro de Campo Grande. O bairro de Campo Grande é um bairro relativamente tranquilo. Nunca tivemos uma abordagem por uma pessoa armada fazendo uma intimidação contra nós. Aqui em Sorocaba aconteceu. Porque são crimes, é uma violência diferente. A violência do Rio é uma violência diferente de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade muito tranquila, graças a Deus por isso, tanto que nós já optamos por permanecer em Sorocaba, mesmo agora estou me entrando para a reserva daqui a um pouquinho tempo, mas nós já optamos por permanecer em Sorocaba por conta não só da segurança, por conta de Sorocaba tem outros pontos positivos, mas a violência de Sorocaba existe também, só que é uma violência mais, vamos dizer, uma violência mais pessoal, é uma agressão física, é alguma coisa assim. No Rio de Janeiro, não, já tem aquela coisa do narcotráfico, já tem aquela coisa das facções, quadrilha. Então, você corre o risco, muitas vezes, de você estar passando e está ocorrendo um duelo entre as facções. E você está ali no meio, é o que você vê muito na televisão, exatamente, bala perdida. É um risco no Rio de Janeiro. Então, você vê pessoas com problemas desse tipo. Em Sorocaba nós não vemos isso, mas você vai ter furto de carro, você vai ter pessoas entrando na casa e por aí vai. E até o trânsito, viu, Diácono? O trânsito pode ter essas dificuldades, mas em compensação flui bem melhor do que no Rio, né? Eu tenho conhecidos que vieram também da capital de São Paulo e falam, vocês ficam nervosos com 20 minutos. Não, isso não é trânsito. Eu costumo brincar, quando eu vou trabalhar, eu vou ouvindo o rádio. Aí tem o rapaz que dá o trânsito. Ele fala, a Marginal está engarrafada da Praça Lions até o Atacadão. Não é nada, pode né? falar? Não pode falar, né? Eu falei o nome do mercado. Não tem problema. Não dá 2 quilômetros, gente. 2 quilômetros. Isso não é engarrafamento. Isso não é engarrafamento. E ele fala numa entonação, esse é um bom repórter, ele fala de uma entonação, de um engarrafamento que vai da Praça Lions até o supermercado, que não de um jeito que mas já com a Andréia não é de Sorocaba, mas ela também faz muitos anos que está aqui. Eu sou nascido aqui. Eu pegava uma época que nós fazíamos passeio ciclístico por toda a Marginal, até a Praça Pio XII de Santa Rosália. Porque não tinha carro na Marginal. Olha a isso. gente podia andar. Quando inaugurou aquela Marginal do Rio Sorocaba, que ampliou, duplicou, nós fazíamos passeio ciclístico lá, com aquelas bicicletas antigas, antes ainda. Monareta. Monareta, berlineta. Eu tive uma monareta. Era isso daí. Então, para nós, sorocabanos, já está muito trânsito, muito congestionado. Eu fico irritado. Mas para quem vem de fora é ótimo. Sim, não, ótimo. Para quem vem de fora é uma maravilha. Mesmo na hora do rush, a gente tá sorrindo. E falando de trânsito, puxando o trânsito, vamos mudar um pouco o caminho aqui da nossa conversa. Vamos falar sobre o diaconato, Opa, vamos como lá. diácono, porque nós somos católicos, os católicos que possam estar acompanhando, mas para quem não, né? Sim. Gostaria que o senhor explicasse o que é ser diácono, né? Porque é um homem como um sacerdote, né? O homem, não uma mulher. Conta pra gente. Bem, vamos lá. Vamos começar primeiro explicando bem porque eu uso clésima, né? E estou aqui e falei da minha esposa, falei da minha filha. Nós temos na Igreja Católica, nós temos duas condições do diaconato, né? Nós temos o diaconato permanente, que é o meu caso, que eu já me apresento para a igreja como já matrimoniado, e não tenho chances, eu tenho num futuro caso eu venha ficar viúvo, mas não é um anseio me tornar padre. Então é o diácono permanente.
casado, com família, emprego estabelecido, família estabelecida, tudo isso. E temos o diácono transitório, que é o jovem que entra no seminário, que vai fazer todo o estudo e vai ascender ao presbiterato, que é o padre, ok? Então nós temos esses dois momentos do diaconato, o permanente e o transitório. O diaconato, ele tem o seu centro no servir, na comunidade. Até mesmo as pessoas não conseguem fazer essa distinção, porque para o diácono ele tem que estar próximo da comunidade. Ele foi chamado, até na passagem bíblica, onde nós vemos a criação do diaconato, que é em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, nós vamos observar que, justo pela dificuldade dos apóstolos em atender a comunidade, chamam-se homens de íntegros, de boa fé, para servir a comunidade. Então, o diaconato, ele precisa estar próximo da comunidade. Como? Nas pastorais, atendendo as pastorais com o apoio espiritual, com o apoio religioso, com a presença mesmo do clero da igreja, nas famílias, nas visitas às casas, para levar a palavra de Deus dentro da casa da família. Uma coisa que aconteceu comigo quando cheguei aqui em Sorocaba, que eu fiquei muito feliz, é retomar as bênçãos às residências, que estavam caindo em desuso. Por quê? Porque os padres, todos muito atarefados, nós temos um número um pouco reduzido de padres aqui em Sorocaba, então os padres de fato estão muito atarefados, o padre Wagner muito também, porque o padre Wagner, além de ser pároco, ele é professor, ele do seminário, ele é formador do seminário. Então, essa parte de proximidade com a comunidade acaba ficando um pouco em segundo plano, porque as necessidades paroquiais consomem o padre. Então, o diácono vai surgir justamente aí, onde o padre não consegue chegar por conta das suas atribuições, por conta dos seus afazeres, o diácono vai ali suprir esta necessidade. E dentro da celebração litúrgica católica, o que o diácono pode fazer ou não pode? Quais sacramentos ele pode ministrar ou não pode? Dentro da missa, que é o mais comum, né, o diácono, quando vai fazer uma celebração da palavra, sozinho, né, sem a presença do padre, nós seguimos todo o rito, exclui-se a oração eucarística. Sim. Né? Porque as partículas já estão consagradas. Porque para a celebração da palavra, as partículas já vêm de Santíssimo consagrada e não fazemos a consagração no altar, que ocorre durante a oração eucarística. Então, fazemos todo o rito, excluindo a oração eucarística. Né? Agora, nos sacramentos, nós também realizamos quase todos. Não podemos fazer unção dos enfermos, até mesmo porque no rito da unção dos enfermos se perdoa os pecados. Tem a absolvição dos pecados no rito. Não podemos ouvir a confissão. Sim. E não podemos... São esses. Batismo, matrimônio. Crisma é o bispo. Crisma é o bispo. O bispo pode delegar o presbítero, mas o crisma ele é um sacramento mais celebrar o matrimônio também? Celebrar o matrimônio. Então eu não sabia. Se é matrimônio, batizado... Sim, a bênção de objetos nós realizamos, a bênção das residências é um trabalho muito, muito bonito, como eu disse, graças a Deus, é uma coisa que eu estou fazendo bastante aqui em Sorocaba. A agenda para visitar as residências para abençoar está de fato cheia, graças a Deus por isso, não reclamo, mas a gente tem que falar que é um ponto que, graças a Deus, retomou-se na comunidade com a minha chegada. Né? Eu não desejo que isso aconteça, né? Mas o que eu ouvi dizer é o seguinte: quando o homem ele é ordenado diácono e ele já é casado, a esposa tem que concordar. Sim. Né? Porque caso ele venha ficar viúvo, ele não pode se casar novamente. Exato. Ou se ele se casar, ele sai do diaconado, é isso? É, exatamente isso. A esposa... Ela faz a esposa é bom, né? Que a mãe seja diácono, assim, ela sabe que ele nunca vai ter ninguém. A esposa não faz vai ficar ciumenta do lado de lá, como se existisse ciúmes, né? Brincadeira, vamos lá. A esposa faz uma carta de próprio punho para entrar na escola diaconal e ela faz uma carta de... Ela também participa da escola? No primeiro ano, sim. No primeiro ano intensamente e no restante, nos outros 3 anos e meio,
ela vai pontualmente. Compreender, né? Pontualmente. No primeiro ano, visão. intensamente, Sim. visitas bem frequentes, e nos 3 e-mails seguintes, pontualmente. Né? Há encontros específicos. E ela faz a carta de próprio punho para entrar e uma segunda carta de próprio punho para ordenar. No ato da ordenação, se ela não escrever a carta, não ordena. Não adianta. Olha a importância que tem a mulher dentro da Igreja E Católica. olha o Não ordena. Respeito. Não da ordena. Igreja E Católica, pela ao figura da mulher. casamento, ao E matrimônio, a seguindo- figura da mulher. Exatamente. E seguindo, Deus livre e guarde, proteja a Cristiane, minha esposa, mas eu ficando viúvo, eu não posso casar novamente, é um compromisso. Eu posso ter a opção de suspender de ordem. Ah, sim. Sim, mas aí na minha caminhada de Ou também pode ser ordenado sacerdote, presbítero, Caso como já deseje. temos aqui em Sorocaba exemplos. Temos aqui em O Sorocaba. diácono Kojak, né? Kojak. Olha Tem ali. um segundo também, se eu não me engano, foram 2 que se ordenaram. O padre não é da minha época, mas o padre Kojak eu conheço pessoalmente. Mas esse segundo eu fiquei só sabendo. Mas de fato é isso. Não posso casar novamente. Há uma opção de suspensão de ordem, né? De pedir dispensa de ordem, no meu caso, né? Peço a dispensa de ordem. E numa necessidade da arquidiocese, nós podemos sim ser, aí como viúvos, ser elevados ao presbiterado. Eu não me lembro de qual diocese, André, mas nós tivemos um encontro uma vez em São Roque, há muitos anos atrás, e veio um padre que tinha 3 filhos. E ele, né? E naquela época eu era jovem. Eu fiquei encantado. Falei, nossa, mas como que o padre tem 3 filhos? Daí me falaram. Ele era anglicano? Ele era diácono, ficou permanente. viúvo e daí isso que eu imaginei. foi ordenado para padre. Mas que Exatamente. legal. E um dos filhos também ficou padre. Então, o filho é padre, o pai é padre. Olha isso. Achei História muito linda, interessante. história linda. Diácono, gostaria de uma reflexão. A questão da diaconato para as mulheres, né? Sim. Já é definido, e nós sabemos muito bem disso, tem toda a sabedoria da igreja quanto ao sacerdócio, né? De homens, claramente, nosso Senhor Jesus Cristo deixou. E a questão também do diaconato me parece que segue da mesma forma, não? Não, mas no que sentido você Em que as mulheres serem diaconisas, assumir esse papel. Então, o Papa Leão, ele abandonou esse diálogo. Exatamente. Ele abandonou esse Que diálogo. existiu, começou aí, né? Existiu. Recente. O Papa Francisco, ele teve um princípio de abertura para esse diálogo que não seguiu à frente. Sim. Não evoluiu. Não né? evoluiu. Exatamente. Não evoluiu. O Papa Leão, ele abandonou esse Sim. diálogo. Não está colocando em pauta esse diálogo. Sim. Para a gente entender bem o que acontece, Vamos lá. como surge o diaconato, né? Boa. Quem eram as primeiras diaconisas? As diaconisas eram as mulheres que serviam as mesas. Se você for prestar atenção na Santa Missa, o que o diácono faz? Ele prepara o altar Prepara o altar. e depois que termina a comunhão, ele faz toda ali, lava a purificação. louça e arruma tudo. É o que o diácono faz, né? Também distribui a comunhão, porque é peculiar ao diácono. Mas se você prestar atenção, ele prepara a mesa, Sim. é servida a comunhão e depois ele limpa a mesa. ele lava a louça, ele prepara, ele purifica os vasos sagrados, ele organiza o altar e dá tudo. É a função do diácono. E é justamente a referência a essas primeiras diaconisas lá na época de Jesus. Eram as mulheres que serviam as mesas. Quando há o chamado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que nós vamos ver a eleição dos 7 primeiros diáconos, nós vamos ver que na necessidade de servir o povo. Então aí você começa a chamar o homem, até então não se chamava o homem de diácono, chamavam-se as mulheres de diaconisas. Aí já que eles vão servir, eles vão ser diáconos, eles vão servir, não é isso? Então eles vão ser chamados de diáconos. Aí fica-se esse diálogo que depois com a igreja primitiva se abandona porque excluem-se essa eleição de diácono, né? E também Que tinha só muitas retoma diaconisas na religião pagã romana, né, Diácono? Então, as exatamente. sacerdotisas, daí o povo fazia muita confusão disso. Muita né? confusão. Aí você vai ver na Bíblia a diaconisa que surge, era a diaconisa que cuidava da mesa, que cuidava da recepção. Aí na igreja primitiva você vê o diaconato desaparecer.
não se ordena mais diácono, não se eleva mais diácono. Naquela época não se ordenava, se elevava, né? Tá. E só retoma com o Concílio Vaticano II. Tá. No Concílio Vaticano II, nós vamos ver o diaconato ressurgindo. Aí começa. Eu considero isso uma coisa muito recente para um diálogo voltar. Interessante, é mesmo. Demorou Década de 1967 anos. Exatamente, década de 60. Exatamente. É ontem, né? Exatamente. Dentro da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, é um diálogo muito recente. Muito recente. Muito recente. Minha opinião, eu acho que nós vamos esperar aí um bom tempo ainda para iniciar um diálogo sobre. Não sei se vamos viver para ver. E por que diácono, por exemplo, todas as missas em que há um diácono junto com o padre, é só o diácono que proclama o evangelho, não o padre? É peculiar ao diácono. Por quê? Vamos lá. A questão da palavra é quando o diácono ele também vai fazer isso com aqueles helenistas, né, que estavam se convertendo e ficaram um pouquinho, entre aspas, à derivas, sem o atendimento religioso. Então, quando os apóstolos elegem os 7 diáconos e enviam eles a estas pessoas, as viúvas, as pessoas que não estavam recebendo o pão, né, da partilha do pão, da comunhão do pão, ele vai levar a palavra e vai levar o pão. Então, quando você coloca hoje na Santa Missa o diácono proclamando, peculiar ao diácono. Ele leva a palavra, porque ele vai estar junto da comunidade. Quem vai estar levando é o diácono. Vai estar levando este auxílio à comunidade. Aí se coloca o diácono como estas duas missões dentro da comunidade, né? De levar a palavra e o alimento para esses convertidos, né? Vamos dizer assim. O que eu queria dar uma retomadinha na conversinha anterior em que o senhor falasse sobre a importância que existe da mulher dentro da Igreja Católica. Demais. Mas dentro do cristianismo, né? É a religião em que a mulher é inserida, é considerada, tem voz. Nós vemos Nossa Senhora, Virgem Maria, Santa Maria Madalena, e ali a gente pode compreender no próprio Evangelho as citações. Como o senhor também disse da sua esposa, participar ali tanto da formação, assinar, quer dizer, o fato de que a mulher não está ali como uma diácona e nem uma sacerdotisa, uma sacerdote, não diminui em nada, absolutamente. Não, muito pelo contrário. A mulher na igreja, ela é muito respeitada, valorizada e se tem para com as mulheres um respeito tremendo. Nós vamos ver, desde lá de Nossa Senhora, a gente poderia citar em Bodas de Caná, para começar lá do início. Bodas de Caná, né? Onde Jesus não estava nem pensando em iniciar a sua vida pública. Atendendo a um pedido de sua mãe, ele faz o seu primeiro milagre e começa ali a ser reconhecido como quem tem algo de melhor para trazer. Bodas de Caná, lá no início da caminhada de Jesus. Mas nós podemos ver também no Antigo Testamento Esther, que exemplo maravilhoso que Esther dá. Esther, ela vai até o rei, né, até o seu marido, até com quem ela é prometida em casamento, e ela o influencia a um caminhar íntegro. É o testemunho de Esther. Aí vamos lá, você citou minha esposa. Não sei se nós vamos entrar, não sei se teremos tempo de entrar na minha conversão. Mas quem primeiro viu esse meu chamado, essa minha vocação, foi minha esposa. Ela que rezou muito para que eu me ordenasse diácono. Olha, por isso lá eu disse, lá nas minhas primeiras palavras, eu disse, ela é muito mais diaconisa do que eu sou diácono. Porque ela rezou para eu aceitar o chamado pela minha vocação. Eu costumo dizer para a Cristiane, o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. Se o pescoço não estiver rígido, a cabeça cai. E se a cabeça quiser virar para o lado contrário do pescoço, também destrói. Dá problema. Então, e eu digo muito isso nos matrimônios que eu assisto.
Eu digo isso ali em particular, agora vou até revelar aqui agora, né? Eu digo sempre para o noivo, muitas felicidades, que você tenha a graça de ser um bom pai, um bom marido, que você possa estar abençoando, que Deus possa estar abençoando a sua casa. Quando eu viro para a noiva, eu falo, olha, você precisa ser sábia. A mulher sábia edifica o lar. O homem é levado por emoções, o homem é levado por paixões, nós homens sabemos disso. Instintos, nós nos atraímos pelo que vemos, né? É um outro assunto que a gente poderia também, mais para frente, em outra oportunidade, conversar. Mas nós homens nos atraímos pelo que vemos, as mulheres pelo que sentem. Então, a mulher sábia edifica o lar, a mulher sábia edifica o homem, a mulher sábia edifica a igreja. Então, a mulher sim tem uma responsabilidade muito grande. E uma aceitação muito grande. Nós podemos observar. Outro exemplo que nós podemos dar também, as ordens de mulheres, clarissas, que foram aceitas pela igreja. Madre Teresa de Calcutá, que teve um trabalho muito lindo dentro da igreja. Agora, não é como você disse, não é o fato de elas não estarem revestidas por paramentos que elas são menores que os homens. E quando eu encontro um diácono com a esposa, eu peço bênção ao diácono ou peço bênção também à esposa do diácono? Não, o correto é só ao diácono. Só ao diácono. É só ao diácono, mas como eu disse, Cristiane é muito mais santa do que eu. Eu não sei se você percebeu, Andréia, um detalhe que o diácono falou quando eu assisto o matrimônio. Quando eu assisto o matrimônio. Porque, na verdade, o padre e o diácono, eles não presidem, né? Eles assistem. Quem celebra o sacramento do matrimônio são os próprios noivos. Olha. O padre ou o diácono, quem está ali representando a igreja, é uma testemunha qualificada. Olha que coisa. É uma testemunha qualificada, mas quem celebra são os próprios noivos. Os celebrantes são os noivos. E aí a importância, então, dos noivos saberem sobre que isso. É para sempre. Quando está ali sempre. diante do altar, diante da testemunha do sacerdote, do diácono, eles estão se comprometendo. Sim. Eles são, junto ali, os realizadores dessa cerimônia. É isso que eu estou entendendo. Sim, é exatamente isso. O diácono ali, o diácono ou o padre, quem está ali assistindo, vai conduzir o rito, porque a igreja tem ali um rito do matrimônio. Ele vai conduzir o rito. Mas quando as palavras precisam ser ditas de consagração e de aceitação, são os noivos que dizem. Eu te recebo em nome do Pai, do Filho e do matrimônio. Serei fiel. Tudo isso é dito por eles. Eu achei interessante duas coisas que o senhor falou, diácono. No início, o senhor falou quando eu entrei no matrimônio. O senhor não falou quando eu me casei. Né? Porque as pessoas se casam no civil. Sim. E daí, se não der certo, infelizmente, elas se separam, se divorciam. Muito bom. Mas o matrimônio não, é um sacramento. O matrimônio é um sacramento. A nossa igreja, graças a Deus por isso, o matrimônio é indissolúvel. Não há uma separação. Justamente porque, diante de Deus, fizeram votos. E esses votos não podem ser desfeitos. Diante de Deus, houve uma consagração, houve uma bênção de Deus. Que os noivos pediram. Vale a pena um tema para um próximo episódio, hein, André? Sobre matrimônio, nulidade matrimonial. Nossa, estamos aqui pensando. O que tem para se falar sobre isso? Muito bom. O que tem para se falar sobre isso é uma coisa. E a importância da palavra. Isso que o senhor está falando. Diante do sacerdote, do diácono, eu te recebo, eu te aceito, na saúde, na alegria, né? A importância da palavra. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o matrimônio, só que olhando para o tempo para a gente não estourar, porque se deixar falar eu falo, tá? Sabe mais disso. Um pouquinho, né? A gente já vai. Se deixar falar eu falo, mas vamos lá. É importante dizer isso sobre o sacramento do matrimônio. E as pessoas não têm consciência. Quando você aceita a outra pessoa e recebe esta outra pessoa em sacramento do matrimônio, você passa a ser responsável pela felicidade da outra pessoa. O que o mundo de hoje prega? Se o casamento não der certo, se eu não for feliz, se eu não for feliz, eu separo. A igreja diz outra coisa. A igreja diz, a partir de agora, a esposa é responsável pela felicidade e vai fazer o 100% para que o esposo seja feliz. E o esposo é o responsável e vai fazer o impossível e o possível e o impossível para que a esposa seja feliz. É o contrário do que o mundo fala. A minha felicidade não é mais prioridade. Para mim,
A minha prioridade é a felicidade da Cristiane. E para a Cristiane, a prioridade dela é que eu seja feliz. Se o mundo entender isso, muita coisa muda. Muita coisa muda. Exatamente, por isso que a igreja sábia aí de 2000 anos aí, ela não caminha conforme o mundo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não muda-se. A igreja não fica tentando os se valores, enquadrar a doutrina. nas novidades que estão aparecendo. Ela não segue o modismo do mundo. Não segue o modismo do mundo. Ela A segue igreja o que é segue eterno. a palavra de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo pregou antes de Jesus Cristo, o que os profetas disseram em nome de Deus e que Jesus chegou aqui entre nós, ensinou e proclamou, e é isso que nós vamos seguir. Você sabe, Diácono, porque é importante termos as definições. Hoje nós estamos num tempo de relativismo, não da relatividade. Sim, relativismo, concordo, né? concordo. Tudo pode, tudo é importante, tudo dá, o que importa é ser feliz, eu posso ser tudo, ou se eu quiser eu posso ser nada, né? Então é o relativismo, né? E a gente vê a sociedade em risco, porque até mesmo para você dizer assim, eu quero ser isso, há um modelo que você diz, isto eu não sou, isto eu não sigo, e isto eu não quero. O que eu quero dizer? Os modelos, as definições, elas são importantes, mesmo que o outro diga não, mesmo que o outro não queira, mas é necessário do que o ser humano ser colocado no meio de tudo, sem definição, sem borda, que a gente chama, né? Sem o limite, ele se perde, porque se ele quer ser tudo, ele vai ser nada. Exatamente. Exatamente, concordo plenamente. Então, a igreja, há 2000 anos, como assim? Então, ela continua se impondo, ela não muda, ela tem que se transformar ou se adaptar. Não, ela continua sendo ela. E os demais vão se encontrando, ou mesmo aqueles que não desejem, tem todo o livre-arbítrio de seguir. Sim. Por isso que se mantém, é necessário manter-se ética, compromisso, normas, leis, nessa sociedade, definições. E o outro é livre para dizer, não, não sou isso. Sim, eu sou isso. Natural. Isso aí é um direito de todo mundo, de escolha. Não sou isso. Exatamente. O grande problema disso que eu vejo é que as pessoas não conseguem respeitar a opinião do outro. Ok, você não quer ser cristão, você não quer seguir os preceitos da igreja? Sim. Ok, tudo bem, segue sua vida. Mas também não venha impelir a nós a deixarmos de seguir o Cristo. Entendeu? Esse contra é que me incomoda um pouco. Exatamente. E Diácono, assim, a gente já meio que se aproximando já do Do final fim. desse Uma episódio, pena, né? Infelizmente Exatamente. a hora passa rápido. Dentro de tudo isso que o senhor falou com a gente, para o senhor, quais são as boas ações Perfeito. que no dia a dia vão fazendo diferença? Vamos lá. As boas ações no nosso dia a dia que vão fazendo a diferença. Bem, pelo prisma diaconal? Não, do que o senhor sentiu? O senhor acabou de falar uma boa ação, que é respeitar o outro. Respeitar o outro, ok. Então, caminhando com a palavra e caminhando como também todo o conhecimento intelectual que nós adquirimos durante a nossa vida, eu acho que fazer o bem ao próximo é você fazer o melhor, fazer as boas ações, é você dar sempre o testemunho de integridade. Esses dias eu encostei no carro de um rapaz, né? Dei uma encostadinha no carro dele. E não é sorocabano, hein? E não é sorocabano, não sou sorocabano, é verdade. Dei uma encostadinha no carro do rapaz. Ele ficou com medo porque não dava para parar o carro, assim, né? Logo assim. Eu falei assim, olha, eu vou encostar o carro ali. Ele ficou apavorado Que o senhor fugisse. que eu fugisse. Mas não, eu cheguei à frente, encostei, desci do carro e voltei até ele. Ele ficou surpreso. Ficou surpreso porque uma coisa simples, integridade, honestidade, é você respeitar o próximo. Uma coisa simples. E nós ficamos amigos, hoje nós conversamos. Ele manda mensagem, como é que tá? Tudo bem? Opa, lá, tudo mais, como você tá? Porque eu fiz uma coisa simples.
Uma boa ação. Uma boa ação. Eu só respeitei, porque de fato eu encostei no carro dele. Não amassou grandes coisas, não teve prejuízos financeiros. Mas eu parei o carro à frente, voltei. Olha, tá aqui meu telefone, pega meu telefone, vê lá o que deu. Ele ficou maravilhado, ficou, nossa, que bom. Isso eu acho muito importante. Sim. Essa boa ação de respeitar o próximo e traduzir isto em atitudes, em gestos. Você traduzindo isso em gestos, você vai fazendo com que as pessoas vão se humanizando novamente. Muito bem. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bem, muito bem. Ótima ação, boa ação. É isso mesmo, é ver o outro e respeitá-lo. A gente já está perto do final. Vamos, mais uma vez, apresentar aqui o nosso apoio cultural. O INPSE tem a sede aqui em Sorocaba, Instituto Nacional de Psicanálise. Você está vendo aí cursos online presencial para estudantes e profissionais de psicanálise. Rede social você já vê também. Atendimento psicanalítico, eu falei agora há pouco, agora em 2026, daqui a pouquinho, a turma em formação vai estar atendendo com atendimento social, tá bem? Para você que sente necessidade, a gente vai avisar aqui também, 12 anos formando profissionais. Vamos lá, Rolim Miller, advogados, profissionalismo, ética, respeito, como disse o diácono, cuidado com o outro. Muito importante, você sabe que um bom advogado não te dá dor de cabeça, não. Rolim Miller Advogados. Nós temos também, para você que gosta de arte, artesanato, crochê, macramê, cerâmica plástica, tear de pregos. Eu tenho vontade de bordar. Tô para aprender com a minha prima. Tá faltando tempo. Ateliê Silas Santos, com carinho para você. Dá uma olhadinha aí no Instagram, ateliê.silas.santos, para você que quer aprender também. E mais um aí, para você ficar bonitão, olha só, se o diácono ainda não tem a sua barbearia do coração, se tem, não vamos traí-lo. Não vamos trair a sua barbearia. Se não, tá aí, Barbearia Barba Russa, Sorocaba, aqui na Santa Rosália, na Rua Aparecida 191. Você que quer se modernizar, ficar bem bonito para sua namorada, para sua esposa, para os seus filhos. Aí, Barbearia Barba Russa. É isso aí. E você já sabe, no YouTube, siga nas redes, no Instagram, o Mano Sercast, no YouTube também você coloca aí o Mano Sercast. Boas ações, inspira uma vida melhor. Vem com a gente, vem com a gente. E você se inscreve, aciona o sininho para que você tenha as notificações. Vamos lá? Você falou que vai ter um encerramento especial, por favor. Com certeza. Hoje nós vamos ter um encerramento especial, com muita alegria, com o nosso diácono, né? Pedindo aí que ele faça, né, as suas considerações finais, a sua despedida, mas sobretudo que nos abençoe. Será uma alegria. Esse episódio também nos dê essa bênção diaconal. Será uma alegria. Bem, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Para mim foi uma alegria, uma honra participar com vocês aqui. Para nós também. Espero voltar em breve. Temos assuntos aí para falar diversos. É só chamar que a gente vem. Para acompanhar o senhor é como, diácono? Perfeito. Olha, no Instagram, Diácono Gogan Albuquerque. Diácono Gogan Albuquerque. Gogan é um pouquinho difícil, né? Galguin. Assim é o correto. Meu nome é complicado mesmo, eu entendo, tá? Mas no Instagram, no Instagram é do jeito que fala. G-O-G-O-G-A-M de Maria. Certo. Gogan Albuquerque. Escreve no documento, é um pouquinho diferente, mas no Instagram tá do jeito que fala. Gogan Albuquerque. E o seu podcast? É o SantoCast. Nós estamos no canal do Santuário de Santa Filomena Sorocaba. Você coloca lá para achar, tem bastante vídeo lá, graças a Deus por isso. Nós temos a Santa Missa transmitida diariamente, nós temos o Santo Terço também diariamente, nós temos um outro programa, o Filomena em Pauta, e temos o SantoCast. Para achar mais fácil, você vai lá na playlist, e tem lá as playlists de cada programa, e você vai achar lá o SantoCast. Mas se inscreve lá, participa, é bem legal. Maravilha. Bem, assim... Mais uma vez, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Em breve estaremos juntos. E essa bênção para esse ano que se inicia, né, diácono? Que esse 2026 seja abençoado para todos nós. 2026 seja abençoado para todos nós. Será Com a graça de Deus.
e vamos iniciar mais uma jornada, né? Ano A, hein, da Ano A, liturgia. começa de novo. Exatamente, Ano A da Mateus. liturgia, tá bom, Mateus? Vamos lá. E também, eu ia falar agora, desculpa, para olhar para a câmera lá, que o Emerson deixa aí para o Senhor fazer a bênção para quem está assistindo, né? Aqui. Poder. Isso. O Emerson já vai colocar ali o Senhor. Aí. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. com a intercessão poderosa de São José, Nossa Senhora do Carmo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Terminamos abençoados. Dá o seu tchau aí, Neto. Até mais para vocês. Mês que vem tem mais um episódio. Um feliz 2026, um ano novo abençoado, cheio de prosperidade, muita saúde, muita paz e alegria. Tchau, tchau. Um ano abençoado para você.